Por favor, Sebastião Júnior, pastor que é um grande amigo, além de pastor é amigo, nos ajuda nessa caminhada, está com a Ellen. Por favor, Ellen, fique em pé com os meninos. Felipe e Henrique, essa família abençoada. Nós vamos liberar as crianças. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida desse casal. As crianças estão liberadas para momento de culto infantil. Que Deus abençoe a cada professor que tem se dedicado. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja em sua vida. Uma alegria poder começar amanhã de uma maneira tão agradável, né? Belas canções e tanta coisa boa. Faz um bem enorme para o coração da gente. A gente já vai aliviando a semana, né? E eu quero deixar minha palavra de gratidão por mais uma vez ter estado aqui. Amanhã a gente retorna. Eu sei que tem pessoas que vêm no culto pela manhã. Como não são dois cultos, é o mesmo culto duas vezes, né? A mesma mensagem. Alguma coisa ou outra diferente, mas sei que tem gente que vem pela manhã e não retorna à noite. Então já quero me despedir de vocês. Foi uma alegria reencontrá-los. Vocês, cada dia mais, continuem crescendo na jornada com Cristo, aprendendo dele, crescendo no amor do Senhor. Amém? Eu quero abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Dos versos 1 até o verso 8. Ok? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vai para 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. A partir do primeiro verso até o verso 4, 5. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias,
que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Só para você puder virar aí a página, o verso 23 do capítulo 26 de 2 Crônicas. Descansou Uzias com seus pais e o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. O verso 22 diz, quanto mais aos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que a gente tem de ouvir o Senhor a partir dela. Eu reconheço completa limitação em dizer algo do Senhor, se não for através do Senhor mesmo, o Senhor falando. Eu descanso naquilo que o Senhor disse para quem fosse anunciar o teu grande nome, e o Senhor falaria por intermédio de nós. E essa é a minha certeza. O teu Espírito que habita em mim conhece os corações que aqui estão. E o Senhor fala aos nossos corações. Usa a minha vida para a glória do teu nome. Sou apenas um vaso de barro que contém o precioso Evangelho, mas não há valor em mim, senão somente aquilo que o Senhor colocou. Então usa-me. É o meu pedido nessa manhã e o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Eu quis mostrar a você o significado desse dia, porque Isaías começa dando a nós o calendário, e ele fala que no dia que o rei Uzias morreu, ou no ano da morte, do rei Uzias, melhor, ele viu o Senhor. Rei Uzias foi um homem que reinou durante 52 anos. Um dos grandes conquistadores. Alguns dizem que, como rei, ele se aproxima de Davi, por causa das inúmeras vitórias, por causa das grandes conquistas, de um homem que, durante muito tempo da sua vida, caminhou com o Senhor, fez o que era reto. No final da sua vida, ele comete uma grande loucura. Ele entra no templo tentando achar um ambiente onde ele pudesse se tornar um sacerdote. Ele entra para queimar incenso, tentando roubar o lugar do sacerdote. E quando os sacerdotes percebem da loucura que o Uzias está fazendo, o repreende. E no mesmo instante que ele está sendo repreendido, na sua testa começa a pipocar a lepra. O sinal de um reinado acabando, da morte chegando, nos dando também um pequeno alerta sobre o perigo da prosperidade, o perigo quando as coisas vão bem, a gente começa a achar que porque está tudo indo tão bem, Deus tem aprovado tanto a nossa jornada que a gente pode fazer o que a gente quer. A gente pode invadir espaços proibidos, que a gente pode tomar decisões sem consultar a Deus, que a gente pode burlar as regras divinas, contaminar ambientes onde Deus não nos permitiu colocar os pés. E ele termina de maneira muito triste, uma jornada linda, bonita. E era alguém que trazia uma segurança, uma confiança para o seu povo. Confiança econômica, confiança política, segurança religiosa. Era alguém extremamente respeitado. E agora essa figura sai de cena. Desaparece. E aí esse sentimento de vulnerabilidade começa a tomar conta do coração das pessoas que eram governadas por ele. As pessoas perdem um referencial de líder. Politicamente, o povo hebreu está enfraquecido. Israel está passando por um momento complicado. Eles percebem a vulnerabilidade diante de um rei poderoso em guerra, e ele desaparece, e os inimigos começam a olhar como a possibilidade da morte dele se tornar o momento adequado para poder invadir e tomar aquilo que
Israel já havia conquistado diante de todo o seu reinado. Então é uma sensação de incertezas, de medo, de insegurança que toma conta geral do coração das pessoas que estavam sendo governadas pelo rei Uzias. E aí nesse dia o profeta está profetizando, mas até o capítulo 6, sem parecer que ele tem uma plena consciência de quem ele é, para quem ele está falando e o que Deus quer fazer com a vida dele. Isaías é conhecido como profeta messiânico, mas parece que é no capítulo 6 que ele tem clareza da sua vocação. O capítulo 6 se torna um divisor de águas na sua jornada e na sua maneira de interpretar o que Deus está dizendo para o seu povo. Nesse dia ele diz que tem uma visão, uma coisa que foge qualquer tipo de explicação humana. Ele tenta nos dizer o que ele vê, mas é difícil compreender. Ele começa a dizer quem são esses anjos, como eles estão, as duas asas e por aí vai. E a gente tenta entender todo esse processo divino que se estabelece, é como se a eternidade cabesse na sua mente, se abrisse diante dele, ele começasse a ver coisas, ele começa a dizer que viu Deus, um Deus invisível, mas ele declara: eu vi, eu percebi, eu sei onde Deus está. Agora o que nos chama a atenção é essa percepção de onde Deus está diante das incertezas da vida, dos medos, das inseguranças, dos pavores. Em alguns momentos, é essa pergunta que a gente faz quando a gente está olhando para o futuro e o futuro é cinza. Quando as notícias não são boas, quando os problemas saltam diante de si. O dia da incerteza, o dia que os medos nos tomam, o dia que a oração parece que não será respondida, e a gente escuta sobre Deus, fala sobre Deus, mas a gente começa a perceber pouco de Deus. E é nesse dia que Deus se revela a Isaías. É no dia da incerteza, é no dia do medo, do futuro cinza, das perguntas sem respostas. Deus arranca o véu e ele se revela. Nesse dia eu vi o Senhor. E onde Deus estava? Sentado em um alto e sublime trono. Você está inseguro, Isaías. Você está com medo do amanhã. Você pode estar percebendo que no ano que rei Uzias morreu, o chão saiu debaixo do povo de Israel, mas eu estou no controle. Eu governo sobre a história. Eu estou aqui. Eu não perdi o meu lugar. A minha posição continua sendo de governo. A história está sendo contada, determinada, dirigida pela minha soberania. Fique tranquilo, Isaías. Eu não perdi a mão. Eu não estou precisando de conselho, Isaías. Eu não errei quando arranquei Uzias do meio de vocês. O rei dos exércitos continua firme na batalha. O rei humano, vitorioso, símbolo de grandes vitórias, se foi. Mas o rei eterno continua na sua posição. Onde Deus está diante das incertezas da vida? No trono. Governando sobre a sua vida, sobre cada detalhe. Mas pastor, eu não estou conseguindo entender. Descanse.
Mas por que ele não me responde? Porque ele é Deus. O dia que ele tiver que dar satisfação do que ele faz e pedir permissão, ele perdeu o trono. O dia que eu tiver que autorizar Deus a fazer alguma coisa em relação à minha vida, ele perdeu o seu lugar. Esse Deus que precisa ficar pedindo, dando satisfação, prestando contas para a gente, ele está em outro lugar, não aqui, não na palavra, não nas escrituras. Ele é soberano. E os seus movimentos são amorosos, de paz, de consolo, de conforto, de segurança. Descanse. Ele está no alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas de maneira justa e misericordiosa. E esse governo que é sobre tudo e sobre todos se estende à totalidade da minha vida, da sua vida, em cada detalhe. Mesmo não tendo respostas, mesmo não compreendendo, mesmo tendo muito medo do amanhã, eu olho para Deus e eu sei onde Ele está, assentado em um alto e sublime trono, governando de maneira soberana. Essa é a figura do governo, da soberania, da grandeza de Deus diante das nossas incertezas e dos nossos medos, dos nossos sofrimentos. Isaías precisava ver Deus assim. Isaías precisava contemplar Deus dessa forma. O referencial de rei, de poder e de vitória havia sumido neste ano. Mas Deus continua firme no céu alto e sublime trono. Existe uma linha teológica chamada teísmo aberto, que vem nos dizendo que Deus está ao nosso lado, construindo a história, que Deus e a gente está trabalhando junto, mas Deus não tem muito controle de tudo que acontece. Uma pura bobagem, uma tremenda loucura. Eu não estou ao lado de Deus construindo a história. Eu estou abaixo de Deus, vivendo a história que Ele já escreveu, que Ele já determinou. Nessa história, Ele não se incomoda em ver a gente vivendo dias difíceis, momentos complicados. Onde Deus está, diante das incertezas da vida, Deus está aqui. É o Emanuel. Eu vi Deus num alto e sublime trono. Mas aí eu disse a Deus que eu sou um homem de impuros lábios. E Deus tocou os meus lábios, purificou a minha vida. Então Deus está aqui. Essa figura da soberania pode gerar uma consciência de um Deus frio, distante, insensível. Ao mesmo tempo que ele vê Deus nesse lugar de governo soberano, ele também vê Deus perto. Deus tocando a sua história. Deus se manifestando de forma palpável. Deus se apresentando, Deus se permitindo ver e tocando nos seus lábios. Isaías, eu não estou distante de você diante da incerteza e do medo que Israel está vivendo, seu coração tem experimentado. Eu estou aqui, tocando em vocês, perto de vocês. É o Emanuel, o Deus com a gente, o Deus que se manifesta, um Deus que se derrama sobre a sua comunidade a cada semana, sobre o seu povo. Ele não está na eternidade insensível, não. Ele está aqui, perto de gente insignificante como eu. Gente que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Gente limitada. Mas quando eu oro, Ele escuta. Quando eu choro, Ele vê.
Quando eu penso em desistir, Ele me anima. Apesar da glória, da grandeza, do poder, da soberania, de um alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas, mas Ele também toca a gente, purificando, transformando, trazendo vida. Ele não é frio, Ele não é um ser calculista, insensível diante das dores, não. Ele está aqui, tocando gente, animando homens e mulheres para a jornada, trazendo fé para esse coração que está desanimado, esperança para essa pessoa que está desesperançada. Ele está aqui, tocando gente e purificando a sua história, perdoando pecados, tocando a gente. Essa relação de amor que é construída por um toque divino, e o toque dele não tem como finalidade aniquilar a gente diante dos nossos erros e dos nossos pecados. O toque dele é para santificar e produzir vida, dar direção, dar senso de lugar para onde ir, do que fazer, como se mexer. Ele está na gente, Ele está no meio de nós. Ele está agindo, purificando a consciência, os lábios, o coração e a vida. Ele está tocando e dando clareza dos fatos, dando chão para a gente pisar, dando lugar para onde ir, dando endereço para a vida. Ele está tocando a gente e pacificando. Eu vi Deus e Deus tocou os meus lábios. Deus, mas eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de uma sociedade impura. Deus está no trono, Deus está na gente, mas Deus está lá fora. Deus está para além desse condicionamento religioso dessa manhã. Deus está na cidade, para a cidade. Deus está nas esquinas. Deus está soprando sobre realidades para além da gente. Chão que a gente não pisou, Deus já pisou. Lugares que a gente não entrou, Ele já está dentro. Corações que a gente não conseguiu alcançar, Ele já está alcançando. Pessoas que ainda nós não salvamos, Ele já está salvando. Gente que a gente não visitou, Ele já está visitando. Canções que ainda a gente não cantou, Ele já está entoando. Ele está para além da gente. Deus está no meio de gente de lábios impuros. No meio de gente quebrada. No meio de histórias despedaçadas. Deus está para eles. Qual é a certeza que eu tenho diante das incertezas? Que Deus está aí. Existe tanto na agenda de Jesus quanto em sua morte, um significado profundo desse Deus que se deixa encontrar. Se você olha para o Evangelho, eu lhe convido a olhar e a ver a agenda de Jesus. Você vai vê-lo nas praças, nas esquinas, na vida. Por aí, tocando leproso, conversando com gente insignificante, tocando endemoniado, gadareno, parando no poço com um samaritano, comendo na casa de Zaqueu. Ele está para histórias quebradas. E no instante que ele morre, simultaneamente, no templo o véu se rasga de alto a baixo. Um ambiente que era condicionado somente à entrada do líder religioso, do sacerdote, que uma vez por ano levava um sacrifício a ser oferecido por pessoas pecadoras, que chegavam, colocavam na mão do sacerdote, ele entrava naquele ambiente, colocava o sacrifício, Deus consumia, ele saía para fora e dizia, ó, tá tudo certo, pode caminhar. Mas era um Deus intocável.
Mas quando Jesus morre, o Evangelho nos fala que simultaneamente o véu se rasga de alto a baixo. E Deus sai desse condicionamento religioso. Deus sai desse lugar e passa a encontrar a gente na esquina. Ele passa a ser Deus de histórias quebradas, de vidas perdidas. E pessoas que, sem nenhuma credencial, sem nenhuma história religiosa, sem nenhum pedigree religioso, pode chegar agora e dar de cara com Deus. Deus está aí, na vida. O sopro de Deus sobre a cidade, convidando a igreja a ver o que Ele está fazendo para além dela e se juntar a Ele no que Ele está fazendo nas esquinas dessa cidade, nas ruas, nos lares, nas famílias quebradas, em ambientes despedaçados. Pode entrar e mergulhar nessas histórias, porque Deus está aí. Vai com fé, vai na certeza que eles vão dar de cara com Deus, serão atraídos pelo amor de Deus, que as suas histórias serão transformadas. Não é a gente, não depende da gente, está para além de nós. É um movimento amoroso, transformador do espírito na alma do homem. Restaurando histórias quebradas, tocando vidas perdidas, visitando corações mais perversos possíveis. E quando a gente abre os olhos, você fala, mas você... Porque Ele está disponível para as pessoas de impuros lábios. Aí, o pecado do homem não contamina a santidade de Deus. Ele não tem problema em tocar gente pecadora. O problema é nosso. A gente é seletivo. A gente fica com medo terrível de Deus tocar gente pecadora demais, como coisa que isso vai ofender a santidade de Deus. Não ofende. O toque dele é um toque que vai purificando a vida, tranquilizando a alma, arrancando aquilo que nos traz a perturbação, a inquietação, o medo, o pavor. E aí no verso 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está no alto e sublime trono. Deus está aqui purificando os nossos lábios. Deus está na vida, transformando histórias de pessoas quebradas. E Deus está na gente, dentro da gente, se movendo a partir da gente, nos conduzindo a uma resposta de amor para as pessoas que sofrem. No céu, nosso meio, na sociedade, mas dentro. Um Deus que se envia a partir do nosso envio. Um Deus que vai a partir do instante que a gente vai. Um Deus que fala a partir do momento que a gente abre a boca. Um Deus que ouve a partir do instante que a gente se torna ouvidos. Um Deus que olha a partir do instante que quando os nossos olhos se abrem. Um Deus que toca a partir do nosso toque. Um Deus que ama a partir do nosso amor. Um Deus que exerce misericórdia a partir da nossa misericórdia. Um Deus que transforma atos tenebrosos em atos de generosidade a partir dos nossos atos. Um Deus que se mostra a partir daquilo que a gente é. Um Deus que está na gente, tocando e transformando as pessoas a partir da nossa vocação, através das nossas relações de amor, de misericórdia, de ternura. Deus está em você, fez de você templo, fez de você habitação, um Deus que mergulhou na sua alma e fez de você um lugar para estar, que fez você
casa de Deus, lugar de Deus para se mostrar para o mundo. Se alguém quiser ver Deus, o Filho de Deus, a imagem do Filho, olha para a gente. Cartas escritas com sangue, lidas por homens. Você é o lugar de Deus. Você é a morada. Ele nos invadiu. Está em mim. Eu carrego a presença dele. Esse vazio da minha alma que só poderia ser preenchido por ele foi invadido pela eternidade. E ele está aqui. Ninguém tira. Nenhuma situação externa é capaz de roubar essa presença. Está aqui. Eu sou dele. Ele é meu. Está na gente. Como uma resposta ao mundo que sofre. Como uma resposta de amor. E à medida que o sopro de Deus envia a gente, é o Deus que se envia a partir da gente. É Deus que se faz conhecer a partir de gente que nos conhece. É o Deus que se revela aos filhos a partir dos pais que estão encharcados da presença de Deus. É a esposa que conhece Deus a partir do esposo que tem Deus na vida. É os amigos do trabalho que conseguem perceber Deus a partir do envio de Deus que está em você. Você é a habitação de Deus, o tabernáculo do Senhor. O lugar onde Deus está, Deus habita e Deus vive. Onde Deus está diante das incertezas e dos medos da vida. Deus está no trono. Deus está aqui. Deus está no mundo. E Deus está na gente. Ele está aí. Isaías pode dormir em paz. Não tem Uzias, mas eu estou aqui. Ele está aí. Pode ter medo, pode ter incerteza, mas Deus está aí. Uma dinâmica linda de amor se movimentando. Ninguém consegue detê-lo. Ninguém barra. As paredes de um templo já não são mais capazes de deixá-lo aqui. Ele está para além desse lugar. Ele está em quartos de gente depressiva nessa manhã. Está tocando gente por aí. Mas ele está aqui. Mas está para além daqui. Ele está na gente, mas ele está para além da gente. E a gente vive esse mar, esse oceano do amor de Deus, que nos conduz a uma relação de percebê-lo. O tempo todo viver essa certeza. Esse Deus que está agindo, que está governando, mas que está cuidando da gente, que está tocando o impuro, que está purificando a gente. Essa dinâmica linda de viver o cuidado e o amor e a graça de Deus todos os dias da nossa vida. Quem sabe você chegou aqui nesta manhã carregado de incerteza, com medo terrível do amanhã. Um monte de pergunta que você gostaria que ele respondesse. Mas fique tranquilo que Deus está no seu devido lugar. Descanse nisso. Se você está feliz, Ele está em você, na sua felicidade. Mas se você está sofrendo, está chorando, não está legal, Ele está com você nisso. Ele está em você. E o mundo conhecerá Deus através de você. Mas também conhecerá Deus apesar de você e para além de você. Porque é assim que Ele faz. Ele é isso. E Ele está aí. Amém? Aplauda o Senhor e coloque-se em pé. Amém?
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Onde Deus está, quando as coisas saem do eixo, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. E os meus olhos viram o Rei. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu disse: eis-me aqui. Me faça uma resposta de amor a um mundo que sofre. Me faça uma resposta de amor ao meu pai, à minha mãe, ao meu filho, ao meu amigo. Envia-me como uma resposta de amor a um mundo incerto do seu futuro. Vamos orar. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia. Aleluia. Amém. Na quinta-feira, não sei se você estava aqui na quinta, mas eu falei como meu coração
ficou triste e entrei em oração quando eu fiquei sabendo da Márcia. Eu estou vendo a Márcia ali. Não sei se a Márcia lembra de mim, né, Márcia? Quero que você venha aqui, Márcia. Eu quero ter a alegria e a paz de orar por você. Eu sei que em um momento como esse, muitas vezes a gente pergunta onde Deus está, né? Diante das incertezas. E a minha oração por você é porque a minha mãe viveu isso, né? Então eu sei, os seus filhos, o que passa no coração, como é um momento muito difícil. Então, em uma mensagem como essa, quando as coisas fogem do eixo, a gente fica tentando encontrar Deus, né? Ver como Ele está agindo. Mas Ele está em você. Eu quero que Deus te guarde sempre, mas saiba que você é uma pessoa que pertence à vida. A vida. Você foi chamada para a eternidade, independente de qualquer coisa. Deus vai te conduzir por muitos anos, mas de todos nós, independente do momento que passamos na vida, foi arrancado de nós em Cristo Jesus qualquer medo do futuro, porque o futuro está seguro nas mãos do Senhor. Mas Deus vai te abençoar. Senhor, eu oro pela vida da Márcia, essa pessoa tão querida que eu tive a oportunidade de conhecer há quase 20 anos. E eu peço saúde sobre ela, cura do Senhor sobre ela. Toca, Senhor, no seu físico. Ajude, Senhor, o seu organismo no tratamento que ela está passando. Abençoe os médicos. Abençoe, Senhor, aqueles que de forma tão amorosa têm lutado para produzir vida sobre a vida da Márcia. Mas acima de tudo, nós cremos que a vida vem de Ti e ela está derramada sobre a vida da Márcia. Eu oro pela sua família, Senhor, por todos aqueles que de forma solitária e muitas vezes escondida choram por esse momento. A gente sabe que esse é um tempo difícil, mas o Senhor é poderoso para nos consolar, nos fortalecer e nos curar. O Senhor precisa de alguém com fé para curar a Márcia. Aqui está a tua igreja. A gente crê nisso. A gente crê no teu nome. A gente crê na cura do Senhor. E nesse instante nós oramos. Pedimos a cura e a restauração. Em nome de Jesus. Amém.